Estamos de volta aqui na TV Com, hoje falando sobre o IPTU de Florianópolis, o projeto que vai voltar a ser apreciado pela Câmara de Vereadores agora a partir do dia 2 de fevereiro, quando os parlamentares estaduais e municipais, além dos federais, voltarão às suas atividades. O caso aqui é exclusivamente municipal, mas nós teremos a partir de segunda-feira a discussão desse assunto novamente na Câmara. Bom, o secretário Daniel falou há pouco sobre o prejuízo que nós teríamos ou teremos caso o reajuste na planta genérica de valores ou a readequação de preços, como a prefeitura está chamando, não entre em vigor. O que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte: recentemente eu entrevistei para a CBN por conta de um prêmio que a Secretaria de Saúde de Florianópolis ganhou pela qualidade no atendimento inicial, enfim, uma situação evidentemente louvável e que merece os parabéns à equipe da Secretaria de Saúde. Isso com o dinheiro que a Prefeitura dispõe hoje, com o IPTU desatualizado, como diz a Prefeitura. Como é que a gente conseguiu fazer tanto com essa condição que hoje é dita pelo Poder Municipal insustentável? São duas coisas distintas. Nós conseguimos crescer muito do ponto de vista de qualidade da saúde ao longo dos últimos 8, 10 anos, principalmente. Nós ampliamos muito a oferta de serviços nos centros de saúde e no ano passado nós fomos beneficiados, nós fomos avaliados pelo governo federal. E esse prêmio que você citou é o prêmio de qualidade da atenção básica, ou seja, todos os atendimentos que são feitos nas unidades básicas de saúde, a gente ganhou o prêmio com 90% das equipes sendo qualificadas como muito acima da média ou acima da média. Fomos a primeira capital do país nessa avaliação. Temos uma cobertura de atenção primária que é bastante significativa, também temos mais de 90% de cobertura no nosso território, mas o município ele precisa vencer alguns gargalos, principalmente aqueles gargalos da média complexidade. Além da gente expandir a necessidade dos centros de saúde em alguns bairros que ainda não têm ou precisam contratar mais pessoal para esses centros de saúde, a gente precisa hoje oferecer ao cidadão um acesso maior a exames e consultas de média complexidade. Precisamos oferecer, por exemplo, um serviço de pronto atendimento no continente. A região continental hoje, ela depende exclusivamente dos hospitais de Florianópolis, que recentemente foi inaugurado pelo Estado, e com o Hospital Regional de São José, que também está numa situação muito ruim do ponto de vista de demanda diária de atendimento. Então, a saúde, na verdade, você nunca consegue atingir um grau de excelência na saúde, porque a gente está sempre querendo um acesso maior ao cidadão. A gente está vivendo cada vez mais, a gente precisa cada vez oferecer mais exames, mais consultas. Então, do ponto de vista da saúde, mesmo avançando muito, a gente nunca atinge o ideal. Sim. E para isso a gente sempre precisa de recursos. É claro que precisa de uma gestão eficiente também. Quando eu recebi a secretaria em janeiro de 2013, a gente tinha um déficit orçamentário. Nós fizemos com o pedido do prefeito, nós fizemos um enxugamento da parte da máquina administrativa, reduzimos o custeio da Secretaria de Saúde. Em 2 anos já economizamos mais de 20 milhões de reais apenas em custeio dos serviços. Nem por isso deixamos de contratar pessoal, contratamos mais de 180 funcionários, mas tudo isso a gente atinge um limite, é esse limite que a gente está encontrando agora. Apesar, como você falou, a gente vai ter um incremento financeiro no ano que vem, agora em 2015, com esse aporte maior de recursos para a atenção primária, para que a gente tenha uma real dimensão disso. Cada equipe de saúde da família, ela custa ao município 70 mil reais. O Ministério da Saúde repassa entre 8 a 15 mil reais, dependendo dessa qualificação que o município atinge. E o Estado passa mais 2 mil reais. Então a gente está falando de 16, no máximo, de acordo com a qualidade, 16 a 18 mil reais que são repassados, cofinanciados por Estado e governo federal, e o município tem que bancar mais 55 mil por mês para cada equipe de saúde da família. Então é evidente que há uma defasagem financeira de recursos para a saúde. E da mesma forma poderia estar falando aqui de outras pastas como a educação, por exemplo. Há um compromisso do governo atual, da gestão César Souza, de se tentar zerar ou pelo menos aumentar em 4 mil vagas ano para as creches. E o professor Rodolfo tem feito um trabalho muito forte nessa área. A gente conseguiu recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, mas esses recursos, eles dependem de uma contrapartida também da Prefeitura. Sem esses recursos novos da Prefeitura também, essas mais de 20 creches e unidades educativas que estão previstas agora para os próximos 2 anos também vão sofrer uma penalização, porque vão ser impossíveis de serem entregues. Então é nesse sentido que a gente entende o orçamento da Prefeitura como
como um todo, hoje ele está com muita dificuldade, porque a arrecadação do município de Florianópolis pouco variou nos últimos anos. Então, por isso a importância dessa discussão. A gente está falando, volto a ressaltar, a gente está falando de uma correção de algo que está há quase 20 anos congelado, sofreu a variação da inflação, mas é evidente que os imóveis não sofreram essa variação. E aí, discordando um pouco do vereador Pedrão, se essa avaliação foi feita ali no ano de 2011, se fosse feita agora, esse valor seria até um pouco maior, provavelmente, né? O meu imóvel e os seus também aumentaram de valor entre 2010 e 2015. Então, lembrando, essa correção agora é de 40% a 50% no limite máximo. A gente está falando de valores que se tivessem que ser atualizados, seriam de 1.000% a 2.000%. Então, é óbvio que a gente tem que fazer alguma coisa. Também não dá para ficar mais 1 a 2 anos com algo que está 20 anos defasado, sendo que a sociedade nos cobra. Nós, enquanto sociedade, cobramos melhor atendimento em saúde, em educação, melhor asfalto na rua, melhor policiamento da Guarda Municipal. A única forma da Prefeitura entregar isso para uma sociedade como a sociedade de Florianópolis é conseguir mais arrecadação. Esse é um bom imposto, porque é um imposto que fica na cidade. E não é um aumento, é uma correção venal dos imóveis. Fernando. Bom, eu preciso fazer algumas colocações no seguinte sentido. As entidades que promoveram esse debate, né, e ajuizaram a ação judicial, em momento nenhum elas discordaram da necessidade de atualização da planta. Sempre foi verificado, né, e sempre foi falado que realmente não é possível que a gente permaneça com a planta genérica de valores desatualizada tanto tempo. Tanto que uma das premissas do nosso pleito, na verdade, era justamente que aquela comissão, né, de avaliação permanente da planta tivesse sido instituída para analisar essa planta, ela ser submetida, e que, independente disso, que ela continuasse, inclusive, trabalhando, porque a planta genérica de valores, ela deve ser atualizada de forma dinâmica, quase que anualmente, ou na medida do possível, né, para que essas injustiças ou incorreções sejam ao longo do tempo mitigadas e automaticamente a planta será atualizada, né? E que também, na verdade, o que poderia ter sido feito? Feito esse estudo, né, e essa crítica à planta para eventualmente alguma correção, que nós vemos que a planta realmente ela está errada, ela tem uma série de problemas, né, avaliações feitas de maneira irregular. Para começar, a própria equipe que fez a planta, ela não tem nenhum corretor de imóveis avaliador, não tem nem nenhum corretor de imóveis, quem dirá um avaliador, né? Avaliações feitas por telefone, a própria planta, isso está escrito, né? Liguei para o fulano e ele me disse que vale tanto, né? Isso está escrito, então não é possível que isso seja aceito também, né? De maneira simples assim. Então, feita também com base num plano diretor, que não é mais o plano diretor vigente na cidade, feita com base num plano diretor que tinha uma outra orientação da cidade para o crescimento, né? Então, tudo isso realmente nos leva a crer que essa planta genérica, ela tem uma série de vícios que precisariam ser debatidos, né, e corrigidos em tempo. E isso não aconteceu, tanto que o nosso pedido de que houvesse pelo menos audiências públicas a respeito, ele foi ser atendido no final agora de 2014 com uma audiência pública, né, quando a mesa já estava posta, digamos assim, né? Então, a nossa crítica é com relação a todo esse processo, né? A planta realmente precisava ser atualizada, precisa ser atualizada e agora ainda precisa ser corrigida, né? Porque tem uma série de incorreções. Nós também vivemos no Brasil e na nossa cidade um momento histórico de avaliação, de valorização dos imóveis que é sem precedente. Nós não sabemos como lidar com isso, de certa forma, né? E hoje aplicar talvez imposto com base num novo valor venal faça com que pessoas que não tiveram a sua renda incrementada nos mesmos patamares da valorização imobiliária, que eu tenho certeza que nenhum de nós teve, né, muitas vezes pode gerar um tributo quase que com um fator de confisco, que também não é permitido, né? Então a nossa proposta foi que houvesse a possibilidade de se abrir o diálogo para atualização da planta, mas até mesmo para redução de alíquotas, de forma que o aumento acontecesse, mas que ele não fosse injusto, né? Na medida que a pessoa estivesse pagando um tributo corrigido, às vezes muito superior à sua própria capacidade contributiva, né? Então, infelizmente, a gente não teve essa possibilidade de dialogar, o que acabou levando a toda essa celeuma, toda essa demanda judicial,
né? Mas a ideia sempre foi propositiva, o nosso diálogo sempre foi nesse sentido, né? Até porque não é papel das entidades empresariais da cidade fazer oposição política, né? O nosso debate é sempre das ideias e do sentido também de melhorar a cidade. Todo aquele que investe no mercado imobiliário acredita no desenvolvimento da sociedade que ele está inserido, porque é assim que ele se torna bem-sucedido, né? E ninguém que trabalha com o mercado imobiliário fala mal da sua cidade. Sim. Muito pelo contrário, a gente sempre é o grande publicitário da cidade e é aquele que trabalha com o mercado imobiliário, porque é assim que as pessoas veem melhor a cidade e os imóveis valorizam. Né? Gostaria até de complementar a fala do Fernando a respeito da planta genérica de valores. Essa questão da forma como foi feita foi muito debatida pelos vereadores. E nós observamos também que existe uma cesta de análises que devem ser feitas para compor essa planta genérica. Nós temos que observar, por exemplo, desde a pavimentação que a rua tem até o tipo de esquadria que a residência possui. Sim. Então é algo muito detalhado e muito preciso, é muito assertivo. Nós precisamos que esse estudo, ele de fato tenha uma base técnica que seja ilibada, que não possa admitir vícios. E desde 2013, nós, enquanto Câmara dos Vereadores, estamos defendendo um projeto que seja correto, coerente com a cidade. Nós não podemos aprovar ou admitir que o novo IPTU da nossa cidade, embora necessite dessa atualização em caráter de urgência, por N motivos, nós precisamos que ele seja coerente, que ele tenha uma base técnica que dê subsídios aos tomadores de decisão, no caso dos vereadores, e também a todos aqueles cidadãos que vão sofrer os impactos diretamente. Nós todos que estamos aqui na mesa, que moramos em Florianópolis, vamos ter os impactos nesse ano. E nós não podemos admitir impactos que sejam negativos ao extremo. O impacto financeiro é algo que nós vamos ter com toda certeza, não apenas os 5%, mas até 50% de aumento, de atualização, como o secretário vem defendendo. Nós vamos ter esses impactos em nossos bolsos, em nossas residências, nossas famílias. Mas nós precisamos saber também o que a prefeitura vai nos dar de contrapartida desse impacto. Caso seja efetivado, a prefeitura vai reduzir os cargos comissionados, as indicações políticas, aquelas indicações que muitas vezes são indicações incoerentes, em que o cidadão não tem um currículo capacitado, eficaz, para desenvolver a sua atividade de ponta e está nos quadros de funcionarismo da prefeitura. Hoje são 13.500 funcionários que recebem também o valor desse IPTU mensalmente na sua conta. E qual é a qualidade do serviço que ele está prestando ao cidadão? Nós temos secretarias como a de saúde, que são secretarias premiadas, que são secretarias eficientíssimas. Mas nós também temos muitos gargalos dentro da prefeitura. E a prefeitura precisa, antes de mais nada, ter um olhar interno. Admitir que possui gargalos e tentar fechar esses gargalos. Porque senão nós vamos estar pagando mais impostos, o cidadão perde seu poder de compra, de aquisição no mercado, e nós continuamos com o serviço público sempre faltando algo. E cabe lembrar também que o IPTU não é o único imposto da nossa cidade. Nós temos o ISS e o ITBI. O ITBI também vai sofrer um aumento. E o ISS? ISS, por exemplo, de agências bancárias, eles não são cobrados no município de Florianópolis. O levantamento que nossa equipe de gabinete fez no ano passado foram quase 50 milhões de reais que o município deixou de arrecadar. E basta o município entrar com uma ação solicitando esse pagamento ao Banco Central. E o Banco Central resgata direto das agências bancárias e manda para a conta do município. Já encaminhei ofício, indicação ao prefeito e ao secretário de Finanças. Cabe agora à prefeitura ir atrás desses recursos. Tem muita saída além do aumento de IPTU. Bom, nós vamos a mais um intervalo aqui no Conversas Cruzadas e daqui a pouco nós estaremos aqui de volta para continuar discutindo a situação do IPTU aqui na cidade. Até já.